Olá, muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando aqui no Léo Santos Podcast, um podcast que fala sobre carreira, negócios, empreendedorismo, sempre através de histórias consolidadas com pessoas que têm carreiras brilhantes, pessoas que estão dispostas e disponíveis para compartilhar um pouco das suas histórias, dos seus erros e também dos seus acertos com a gente, para que nós possamos juntos aprender e crescer. E hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui com um amigo, Elton Mourão. Seja bem-vindo, mas na verdade eu que estou aqui no seu espaço hoje, né? Muito Sendo obrigado. recebido aqui no seu estúdio, da Catum. Muito obrigado pelo carinho e pela disponibilidade. É o primeiro Léo Santos visita? É isso aí, é o primeiro. Obrigado pela Obrigado. Obrigado. gentileza e Obrigado por estar disponibilidade. aqui. Bom dia. Bom dia com um café, ó, da Catum. Elton é o General Manager, que, em outras palavras, é o CEO, né, de uma empresa. São os termos americanos, né, que tratam. É, Explica um pouquinho sobre isso. a empresa, na realidade, ela é uma empresa americana, ela foi fundada em 79, ela derivou da Xerox, então ela foi uma idealização de uma pessoa numa garagem, que a Xerox foi o principal investidor durante muitos anos, e basicamente a Xerox naquele momento ela tinha 99% de dominância do mercado de cópias. Só que ela já imaginou que com a queda das patentes, os japoneses iam fazer tudo menor e melhor. Uhum. Então, com isso, ela falou, poxa, já que vai ter alguém competindo com o meu carro, que é a copiadora, por que eu não desenvolvo algo para fornecer suprimentos, gasolina para esses carros que vão Boa. aparecer no mercado? E aí foi quando nasceu a Catum, foi uma parceria com a Xerox até 2002, e de 2002 em diante, ela virou uma empresa do Bank of America, depois um fundo de investimento de Nova York, e desde 2018, um fundo, na realidade uma família, né, de Taiwan, que comprou todas as ações da Catum. Então hoje a Catum continua uma empresa americana, mas com investimento taiwanês. E a casualidade é que essa empresa de Taiwan, a Catum representava para ela 40% do faturamento dela. Uau. Então a Catum era o maior cliente dela individual, e naquele momento ela fez um IPO na Bolsa de Taiwan, etc., já era uma SA, e fez uma capitalização bastante grande e comprou a Catum de uma forma direta. O CEO, casualmente, acabou de ser nomeado faz, acho que uns 15 dias, um novo CEO, o Sr. Change. Ele é genro do fundador do grupo taiwanês, ele mora nos Estados Unidos já há alguns anos, veio da Panasonic, trabalhou em várias empresas antes de entrar no grupo GPI. O grupo GPI é essa família taiwanesa que tem fábricas no Vietnã, tem uma financeira no Camboja, tem muita coisa de asset management, então eles têm hotéis em Taiwan, tem imóveis de aluguel na Califórnia, nos Estados Unidos, em Minneapolis. E eles acabaram criando esse império, né, de alguma maneira. Então, o CEO da empresa, ele é o CEO de todas as unidades. E dentro das estruturas, cada país, cada subdivisão, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, tem um general manager do continente, vamos dizer assim, ou da estrutura, e cada país que tem uma representatividade grande tem outro general manager. Então, a Catum não usa o termo presidente por uma questão realmente de tempo. E o que me deixa feliz em saber hoje é que com a aposentadoria da Heidi, que é a General Manager da Europa, dentro da estrutura de gestão, acima de mim, não tem ninguém mais velho que eu na empresa, Olha que em legal. termos de carreira. Eu estou aqui completando meu 23º ano agora, em 2026. Embora você seja jovem, você é um dos que tem mais tempo de casa. Que legal. Jovem, mais ou menos, né? Estou a ponto de ser avô aí em pouco tempo, mas dentro da Catum já são 22 para 23 anos. Que Então é um legal. período legal assim de acompanhar essas mudanças. Eu entrei justamente no momento que a Xerox estava saindo, né? A Bank of America comprou todas as E não é ações. fácil, né? Participar de um desinvestimento de uma grande companhia e entrada de um fundo. Deve ser muito agitado viver Mas num para momento mim foi o desse. momento que eu entrei.
eu entrei justamente para isso, porque eu já tinha uma experiência grande com supply chain, eu já tinha uma experiência... Porque a Catum, ela vivia à sombra de uma Xerox, né, em determinado momento. Então, o despachante que trabalhava aqui era o mesmo despachante da Xerox. A trading que trabalhava aqui era a mesma trading que atuava para a Xerox. Então, tudo que a gente precisava, você corria na nave-mãe, falava, me ajuda com isso, o advogado era o mesmo. Então, uma série de coisas que estavam dentro da Catum, na realidade, não foram desenvolvidas para a Catum, foram absorvidas por esse apoio que a Xerox nos deu em determinado momento. Ia replicando, né? Ia replicando, só que uma empresa que está acostumada com o tamanho que a Xerox tinha no Brasil, imagina só, nos anos 90 era 94% de market share aqui no Brasil. Gigante, né? Mercado fechado, uma série de coisas. Então, essa empresa em si, não eram coisas no preço que a gente podia pagar. Então, era um momento um pouco diferente que quando teve a cisão, vamos dizer assim, a gente teve que crescer por vida própria. Mas para mim foi muito bom, porque eu estava no momento de saída de mercado, eu estava saindo do mercado de bens de capital, onde aos 24 anos eu fui um gerente de supply chain. Então, eu fui um gerente de supply chain bastante novo, mais novo da empresa. Por ser uma área muito sensível, você de fato devia ser muito bom aos 24 anos, porque... Se eu era ou não, eu não sei, mas eu era toda a operação passa por supply chain. Né? Eu era bastante petulante no sentido de não aceitar problema, não aceitar erro e não aceitar Resolvia problema. Resolvia, não, ainda que criasse para mim, tivesse que ficar, foram casamentos perdidos, né, nessa dedicação quase exclusiva para a empresa, mas eu entrei dentro da Catum num momento que ela estava desestruturando, como você falou, e onde eu pude colaborar. Então eu comecei dentro do estoque da empresa, eu menti no meu currículo, não façam isso em casa, porque eu já tinha sido gerente na empresa anterior, só que eu era muito novo para procurar vagas de gerente. Naquela época, estou falando no começo dos anos 2000, os cabelos brancos faziam o gerente, né, não necessariamente a história dele. Então eu fiquei uns 2 meses procurando emprego como gerente, não consegui, aí eu entrei na Catum para ser supervisor de estoque. Em menos de um ano, eu já era o gerente de operações, eu já era o gerente de RH, eu já era o gerente administrativo. Em menos de um ano dentro da Catum. Você foi incorporando as outras funções ali naturalmente. Porque muitas coisas, elas eram absorvidas pela estrutura anterior. E aí, quando essa estrutura teve essa ruptura, a gente passou a concorrer diretamente. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada e precisou de gente com vontade. E vontade nunca me faltou. Seria quase que completar maioridade e caminhar com as próprias pernas. Os pais falaram, vai, agora caminha sozinho. Mais ou menos nessa linha. E eu tive a oportunidade de brilhar dentro dessa empresa. Tive um grande mentor nesse momento, chama-se Jorge Fassolas. Ele foi o gerente geral, foi quem trouxe a operação da Catum no Brasil, e ele ficou conosco até 2013. Então, de 2003, quando eu entrei, até 2013, quando ele saiu, foram 10 anos de muito aprendizado, porque ele era um cara que já era aposentado da IBM, né? Então veio com todo aquele background, praticamente. IBM é um gigantesco. Ele trabalhou a vida na IBM. Então, imagina um grego que veio para cá, já nascido nos anos 50, mas um pós-guerra. Naquela época, a família dele estava morando no Egito, acho que até nasceu no Egito, se não me engano, mas teve uma guerra de regimes e eles acabaram vindo para o Brasil. E aí ele veio para cá e o pai dele conseguiu arrumar um emprego no navio, porque ele era operador na guerra, o pai dele tinha sido operador de rádio. Então a IBM naquele momento precisava de técnico eletrotécnico. No navio tinha alguma pessoa que estava vindo trabalhar na IBM e já arrumou um emprego para o pai dele, que foi trabalhar na IBM no Rio de Janeiro. E as viagens também não eram tão rápidas. Não, era um mês de entrevista, né? Dava para conhecer, fazer entrevista, passar por todas as etapas. E aí ele, o irmão dele, o Jean, trabalharam na IBM a carreira inteira, a vida inteira. Teve um PDV de IBM, ele saiu, foi trabalhar na PCI, que era um fornecedor da IBM de placas. Na época tinha já parte de montagem de placas, que é aqui pertinho, na Barra Funda. E nesse momento acabou conhecendo a Catum, por uma casualidade do destino, e a Catum chamou ele para incorporar a empresa aqui. E ele já entrou em 98 para começar a empresa, só que a entrada da Xerox era meio comedido. Quando foi 2002, 2003 que teve essa cisão, ele começou a profissionalizar a empresa. E foi um momento que ele me deu essa oportunidade, ainda como supervisor de estoque. Ele sabe que eu menti no currículo, depois obviamente eu contei para ele que eu já tinha certa experiência. Mas foi o primeiro passo. Eu precisei dar 2 passos para trás
Eu entrei na Catum ganhando metade do que eu ganhava na empresa de Sorocaba como gerente de supply chain. Então foi muito forte para mim aquele momento. Mas como eu tinha uma certa organização, e já estava me separando naquele momento, etc., foi um momento difícil, desorganização da vida pessoal, mas me permitiu me organizar para seguir. Estava fazendo um MBA em Sorocaba naquela época, parei o MBA por causa dos esforços aqui da empresa, e aí no ano seguinte me deram um MBA. No ano seguinte não, desculpa. 4 anos depois me deram um MBA aqui. A empresa, a Catum presenteou, que legal. Naquele momento, ela me cobrou um valor simbólico, obviamente, para que eu pudesse, porque eles pagaram à vista o MBA na FIA. Eu fazia numa correspondente da GV em Sorocaba, Conexão, e acabei fazendo na FIA dentro da própria FIA. Então, eu fiz o MGE 25, tem uma turma enorme de amigos nesse grupo, inclusive o próprio fundador da PPIC, o Paulo, foi um desses amigos que eu conheci. Legal. Em 2008 no MGE 25 ali. E tem muitos amigos de todas as áreas de banco, área de farmacêutica, área de controladoria, tem da área de produção também, temos grandes amigos. Não vou citar o nome que seria injusto. Sim, sem dúvida. Mas a gente fala muito aqui no podcast sobre o processo educacional para se tornar um executivo, né? E isso é intrínseco para uma carreira executiva. Educação formal ou informal, mas buscar o conhecimento. Como que isso foi fundamental para você alcançar posições aí de destaque? Eu sempre fui uma pessoa muito falante, uma pessoa muito ativa, muito participativa. Então eu não entro em lugar nenhum para passar despercebido, assim. Não no sentido de querer aparecer, mas no sentido de querer ajudar, de querer participar mesmo. Fazer parte de tudo. Então foi assim na minha carreira, foi assim na minha escola. Desde muito novo eu sempre tive esse tipo de atitude, né? Então eu participo de organizações de setor há muitos anos. Atualmente a gente está junto nessa, a gente participa da direção do SENHA, que é uma entidade que completa 60 anos esse ano, né? Então é uma entidade que cuida hoje de 342 crianças especiais, né? Com ecoterapia, com hidroterapia, outras atividades, inclusive para a família. Depois a gente pode entrar melhor nesse campo, mas a primeira vez que eu ajudei nesse tipo de coisa foi a Casa André Luiz em Guarulhos, né? Porque eu sou natural de Guarulhos e eu vivia muito perto. Na época eu tinha uma namorada que a mãe dela atuava bastante lá e ela acabou levando as filhas e era um jeito da gente estar junto. Então, minha irmã também trabalhou desde os 12 anos trocando fralda de crianças dentro do André Luiz. Então, a Casa do André Luiz no bairro fazia um trabalho social bastante grande. Legal. E depois disso foi emendando. Quando eu trabalhei na Bardella também, de 96 a 2001, a gente tinha o GESC, atrelado à FIA também, casualmente. Depois que eu vim fazer o MBA eu descobri tudo isso. Mas a gente tinha, que era a gestão empresarial da sociedade civil. Então a gente pegava algumas entidades para fazer a administração, a gente não doava meramente financeiramente, a gente fazia a administração da coisa. Então eu sempre me empenhei com isso. Eu acho que o mundo funciona melhor quando todo mundo quer ajudar o todo, né? O brasileiro tem uma tendência natural de ser individualista, seja no esporte, seja nas profissões, e eu tento lutar contra essa essência natural da minha existência, vamos dizer assim, tentando ser um pouco mais coletivo, um pouco mais cooperativista, no sentido, não marxista da palavra, mas no sentido de que a união faz a força. Eu gosto muito disso. E quando a gente, indo direto à sua pergunta agora, quando você fala o que a educação me trouxe, eu vou falar uma coisa agora que pode ser o que vai um pouco em contra, mas eu explico na sequência. Eu acho que a boa vontade, ela vai muito além do que a boa educação. Se a pessoa estudou em Harvard, mas não tem a boa vontade, não tem o que a gente chama aqui de braço curto, né, de alguma maneira, que o cara não põe a mão na massa, o cara não vai, dificilmente ele vai longe. Em paralelo, às vezes você tem um cara que mal teve o 2º grau e pode ir muito longe com o comércio, por exemplo, tem vários donos de mercado, de lojas de carro, etc., que se você procurar formação, não existe, porque a formação dele foi a vida. Então, eu busco, não desmerecendo nenhum nem outro, por favor, pelo contrário. Eu tenho grandes amigos dos dois lados, tanto o lado acadêmico, durante 7 anos eu dei aulas na faculdade,
também foi um outro capítulo muito importante da minha vida, que me ajudou muito a sair de um pico de estresse que eu estava, né? O pessoal ainda fala, porra, você sai de 8 horas de trabalho para entrar em mais 2, 3, pegando 1h30 de trânsito, porque eu morava em Santana de Parnaíba, dava aula em Santo Amaro e trabalhava na Lapa, né? Então eu fazia Rodava São rodava Paulo num São dia Paulo só. num dia só. E cheguei a dar 3 dias por semana. Mas era um jeito que você transformava o seu pensamento, você tirava o problema da empresa, o problema da sua vida pessoal, etc., e estava dando aulas, que era um jeito também de eu ajudar a sociedade, dentro da minha cabeça. Mas voltando, então o que a educação ajuda dentro da carreira? Para mim foi importante, porque eu fui uma pessoa que entrei na faculdade em 96, aos 17 anos de idade, então para mim eu comecei cedo, não tive condições de ir para uma boa faculdade, né, nem prestei algum tipo de vestibular, eu fiz aquilo que conseguia pagar naquele momento. Terminei essa faculdade, já emendei o MBA, que eu acabei não completando, depois eu fui fazer o MBA na sequência. E eu digo que tanto a faculdade, quanto o MBA, quanto tudo, que eu investi em cima de estudo, ou investiram em mim em cima de estudo, não foi na hora que você percebe o valor. Eu acho que quando você tem a boa vontade de fazer um curso, de estudar, talvez você não preste atenção naquele momento o que aquilo vai te ajudar. Eu não estou falando de network especificamente. Eu estou falando muito de background, muito de conceito. Então, eu tive alguns mentores durante a minha vida, a minha carreira. Eu posso dizer que eu aprendi muito com eles. Mas quando você conecta o fundamento da escola com a prática desses mentores, é o jeito mais barato de aprender. Porque qual que é o jeito mais barato de aprender com erro, Léo? O jeito mais barato de aprender com o erro. É aprender com o erro dos outros. Perfeitamente. Então, aprendendo com o erro dos outros, você evita de gastar mais com o seu próprio erro. Então, eu costumo dizer que em algumas coisas da minha vida, eu tive a oportunidade de aprender com o erro dos outros. E essa experiência, quando eu junto com a fundamentação, eu consegui evoluir muita coisa. Então, eu vou te dar um exemplinho pequeno da Catum. Aqui na Catum a gente tinha um armazém de 2.500 metros quadrados, verticalizado até o 6º nível. Então era um armazém legal, para a época super moderno, feito built to suit para a própria Catum. E a gente não tinha, o DataSul na época não tinha um bom aplicativo de WMS, um sistema de WMS. Então a organização dos pallets, ela não ficou muito boa. Então para fazer a minha busca de material, ela não estava muito racional. Eu cheguei a ter tipo 10 pessoas dentro desse armazém. Eu, na época, obviamente, fuçando em Excel, gostando bastante de Excel, criei uma database, uma DBase lá e tal, e eu fui montando um critério. Aí eu fui para os Estados Unidos e comprei um pedômetro, que chamava na época, que você pendurava na cintura, alguns, na cintura dos seus, do pessoal do armazém, e eu comecei a medir passos, não produtividade. E aí eu comecei a medir passos. E aí eu percebi que o Rogério, na época, que era um malandrão, era aquele definição de malandrão, o cara fazia isso aqui, no final de semana tinha uma Kombi, levava a Kombi para fazer festa infantil, depois comprou uma piscina de bolinha, depois começou a recrutar gente para trabalhar em buffet, era um empreendedor nato, mas era um cara assim que era o que menos dava passos. Eu falei, por que esse cara menos dá passos? Aí eu comecei a medir não só os passos, mas a produtividade. Este cara, incrivelmente, dava menos passos, e dava uma boa produtividade, uma das maiores da empresa. Aí eu entrei numa dicotomia ali, porra, como que um cara que anda menos produz mais? E aí eu comecei a investigar o porquê disso. Ele tinha uma memória tão boa, tão prodigiosa, que ele conseguia, pela localização que aparecia do picking, saber onde está o produto. Saber onde está o produto. Então o que ele fazia? Ele fazia a seleção dos 3, 4 pedidos que estavam dentro da rota dele, então ele implementou uma roteirização melhor do que o meu sistema fazia na época. Difícil de replicar, mas... Difícil de replicar, porque funcionava para ele funcionava perfeitamente. Só que isso foi o meu start para eu poder aplicar isso na racionalização. Comecei a ver os pedidos de produtos que mais saíam, trouxe, obviamente, para um nível 0 ou dentro de uma certa rota alguns produtos, desmembrei produtos em praticamente todo corredor tinha o mesmo produto, porque o cara ia direto num corredor e já passava e pegava dessa linha. Então, a gente criou uma produtividade, a gente caiu tipo de 10 pessoas para 6 pessoas. Fantástico. E aumentou a produtividade direto. Então,
Usando coisas que eu aprendi em conceito de faculdade, que eu não tinha tido ainda, apesar de ter vindo de supply chain, o supply chain que eu trabalhava era muito mais o procurement, a parte de compras, não era muito bem a parte de armazém. Na época da Jaraguá, eu cheguei a ter 80 pessoas embaixo de mim, entre compras, supply chain, eram 3 unidades, Itapevi, Osasco e Sorocaba. Então, a gente fazia muito mais a gestão de inventários, esse tipo de coisa, que propriamente um estoque único, né? Cada um fazia do seu jeito os estoques na Jaraguá. E aqui eu tive a oportunidade de fazer. Legal. E aí a gente replicou internacionalmente, foi uma época muito boa de colocar. Mas dentro do nosso propósito, o que me ajudou a faculdade? Eu digo, é o background. Então, eu pego o background e a experiência foi a oportunidade de trabalhar. E o Fassolas, né, o Jorge Fassolas, esse que veio da IBM, que fundou, trouxe a empresa para o Brasil, ele era um cara de supply chain também. Então, a nossa conexão foi automática, assim. A gente se entendia, eu falava a coisa, ele já entendia, já aplicava, e se tinha alguma coisa que ele tinha experiência, ele já colocava, e ele tinha era um cara muito exigente. Apesar de, na logística, quando você vai ouvir falar que alguém é muito exigente, ele se contenta com o bom. Dificilmente alguém na logística vai ficar buscando o ótimo. Porque quando você busca o ótimo, normalmente você perdeu tempo ou chegou atrasado. O ótimo custou muito caro, você não vai conseguir replicar e não vai pagar. Então, o bom no tempo certo é muito mais importante que o ótimo depois. Eu acho até que o momento de mundo que nós vivemos, se você pensar no ótimo, você está para trás, porque a velocidade das atualizações, das novidades é tão grande que o que é novo hoje, amanhã já é velho. É muito louco isso, né? Sem dúvida. E um comentário aqui sobre o que você disse, né? De como é que, qual é o erro mais barato? E aí eu disse que é o erro dos outros. E esse é um dos propósitos do podcast, Elton. Então foi na veia, porque quem é esforçado, quem está buscando conhecimento para aperfeiçoar suas habilidades, aonde é que você esteja, pode ser na igreja, no trabalho social, pode ser no trabalho, pode ser em casa, aquele que está buscando conhecimento, escuta a experiência do outro e aprende com isso. Então, fantástico essa história que você trouxe. Te agradeço bastante pela oportunidade, mas erros tiveram vários também, que eu diga, minha família, né? Minhas famílias, de alguma maneira, eu acabei focando tanto no meu trabalho, foi um workaholic tão intenso, né, até alguns anos atrás, que você acaba relegando, né, você acaba fazendo falta. Eu lembro de passagens assim, aniversário do 2º ano do meu filho, eu fiquei preso eu estava em Minneapolis, aí meu voo era por Chicago, porque Chicago tinha um voo da United direto para São Paulo, eu consegui ir de Minnesota para Chicago teve um atraso, passei a noite, ao invés de voando, eu passei a noite no aeroporto, porque teve uma nevasca e não consegui sair. Sei que o aniversário do meu filho começava meio-dia, eu cheguei 3 da tarde cantando parabéns. Então, assim, foi bem difícil algumas passagens da minha vida, peço desculpas já à minha família, meus filhos, tenho 3 filhos e todos tiveram as suas razões de sentir a falta do pai em determinado momento. Por isso que eu tento implementar um outro conceito, que é o tempo de qualidade. Porque quando você tem pouco tempo, você não tem tempo a perder. Então, o tempo que você está junto tem que ser tempo de qualidade, tem que ser tempo que você consiga significar algo. Porque qual que é o papel de um pai para o filho? Não pode ser só o provedor. Durante muitos anos eu me confundi dessa maneira de tentar... nunca me preocupei em ficar rico, isso aqui. Não é meu caso. Eu sou um cara muito low profile no sentido que meu carro, se eu olhar aí, eu ando de Fusca. Eu tenho um Fusca, 1974, mas é meu Fusca. Eu gosto. Então é minha paixão. Mas a realidade é que tem algumas coisas que eu tive que aprender na dor a balancear um pouco mais, a estabelecer um pouco mais. O Elton de hoje, 20 e tantos anos depois, né, é um homem diferente, um homem que reflete mais sobre família, tempo com os filhos, do que o trabalho. Se fosse para escolher entre o trabalho e a família, talvez você seria diferente hoje do que 20 anos atrás. Eu não consigo dizer, Léo, pela minha história, né? Eu fui uma pessoa que teve uma infância muito boa, depois, na época do Plano Collor, tivemos uma falência, alguma coisa assim, e aí, imagina, você ter a opção de ter seu próprio sítio, ter casa própria, ter uma série de coisas. Um certo conforto. Um bom conforto. Meu pai tinha carro do ano, assim, máximo 1, 2 anos, e eram carros bons, era Opala, era Monza, nos anos 80 era o que tinha, né? Não tinha outra opção
de carro aqui Eram os no carrões Brasil. da época. Eram os carrões da época. Então a gente tinha uma condição boa, né? Eu lembro que a primeira parabólica que foi vista no meu bairro era do meu pai. Então o pessoal falava que meu pai era da NASA, aquele tipo de moleque de rua falando aquela bagunça. E a molecada ia assistir televisão na sua casa, provavelmente. Quando tinha alguma coisa assim, era em casa que funcionava, porque pelo menos você não via com sombra, tinha uma série de coisinhas que acontecia. Mas, de toda maneira, teve um momento, 94 mais ou menos, a gente teve uma quebra familiar, e a minha família foi dividida, né? Porque literalmente a gente foi morar, eu, meu pai e minha mãe na casa da minha avó materna, meu irmão e minha irmã na casa da minha avó, minha irmã e minha irmã na minha avó materna, e eu, meu pai e minha mãe na minha avó paterna, porque não tinham 2 quartos em cada. Então, ou a gente morava tudo num quarto só, ou a gente dava esse tipo de conforto. Por sorte eram próximas, né? A casa dava 1 quilômetro de distância com a outra, mas a gente teve Esse vida, esse desafio desafio familiar de fazer uma casa, uma família se ajustar, né? Se ajustar de uma forma. Mas foi um momento muito importante para mim. Foi justamente o meu momento de cara pintada, de vestibular. Fiz um colégio técnico, acabei não terminando. Levou de maneira leve isso. Na realidade, a gente é muito adaptável, né? Então a gente é muito adaptável. Brasileiro, né? O brasileiro é extremamente adaptável. Mas eu digo que foi uma casca que me criou, e principalmente um valor de trabalho. Porque eu fui alguém que começou a trabalhar muito cedo. Meu pai tinha uma injeção de plástico, fazia aqueles brinquedinhos, comandos em ação, não sei se você lembra, aquela Glaslit, brinquedos Coluna, eram clientes dele. Então tinha muitos brinquedinhos que os meus não eram pintados. Por quê? Porque eu tirava direto da injeção plástica, eu não tirava Legal. depois da loja, né? Então eu lembro bastante desse tipo de Era coisa. roupa sem etiqueta. Né? Era roupa sem etiqueta, porque tirava direto da produção. Não era réplica, não era cópia, não era nada. Meu pai injetava o original, mas ele não era ele que pintava, né, os brinquedos. Naquela época eram pintados. E aí a gente acabou tendo todo esse contato com um trabalho desde cedo. Meu pai me levava de manhã para polir molde, para deixar o molde bonitinho, que uma mãozinha pequena funcionava. Então eu tive contato com esse ambiente. Depois, quando meu pai se separou do irmão dele da empresa, ele acabou montando uma farmácia, que era o sonho dele. E aí trabalhei na farmácia, estudava de manhã e trabalhava na farmácia à tarde. Depois, quando a gente acabou quebrando, eu fui trabalhar no shopping. Então, Shopping Penha, inaugurado acho que em 92, alguma coisa assim, eu trabalhei no Shopping Penha. Então, até estava olhando esses dias ali, tem uma bolsinha de cartões ali, onde tem o meu crachá de acesso ao Shopping Penha. Então, foi um orgulho muito grande trabalhar. Para mim, foi importante essa escola do trabalho, antes mesmo da escola da formação. Eu tive a sorte de sempre ser um bom aluno, sempre tive facilidade, sempre tive boas notas, né? Apesar de uma letra horrível. Então, a parte boa que a professora falava é que eu podia escrever que ninguém conseguia colar de mim. Então, era fácil. Será que uma próxima carreira é ser médico? Pode ser. Mas não sei se eu funcionaria muito bem com sangue, não. Não sou dos melhores com essa parte de ver pessoas pela metade. Prefiro a picanha. Legal. Agora, tem uma área, em termos de educação, de conhecimento, que certamente foi fundamental para você liderar a Catum no Brasil e ter essa exposição mundial, que é falar vários idiomas. Em que momento que você teve a primeira exposição a um idioma diferente? Como é que foi esse processo de aprendizado? E o que ele te permitiu viver? Você sabe que, assim, eu posso dizer para vocês que o português, para mim, foi a língua mais importante. E vou explicar por quê. O português me permitiu ler muito. E a minha infância, eu nunca fui um cara de jogar bola, pode ver pelo meu físico aqui, eu não sou o cara do esporte, mas eu sempre gostei de ler, sempre tive essa oportunidade de ler. E sempre gostei de ler. Isso desenvolveu um pouco a maneira que eu falo, a maneira que eu penso, né? Eu estruturo meu raciocínio, porque eu li desde filósofos a literatura brasileira ou portuguesa, né? Tinha muito material que vinha nessa época, eu não tinha acesso. E a coleção Vagalume, quando pequena, inteira. Mas eu sempre gostei muito de ler. E isso me trouxe um léxico, vamos dizer assim, um pouco mais elaborado e me permitiu alçar ou entrar em discussões um pouco mais densas muito novo. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 20, 22 anos, eu já tinha uma posição de coordenação. E eu não tinha nem faculdade.
E eu trabalhava numa empresa industrial que o cara falou, aqui para ser gerente tem que ser engenheiro, e eu fazia administração. Então eu vi que não tinha espaço dentro dessa empresa. Então eu tinha um óculos sem lente não, só com vidrinho, eu colocava assim para parecer mais sério em reunião, usava gravata, naquela época, estagiário usando gravata, já usava, parecia estagiário do Citibank, mas já usava terninho, gravata, era sempre o mesmo 2 terninhos que eu tinha lá, mas eu me preocupava com essa questão de aparência, de parecer algo além do que eu era, justamente para poder ser ouvido, porque existia muita questão da senioridade, né, dentro das empresas. É diferente de hoje, que você tem uma geração que vem com um boom, né, uma injeção de formação pela internet, e você traz para dentro das empresas e ela consegue realmente ter coisas, por exemplo, aqui. Eu não me arrisco com rede social, eu não me arrisco com gravação, eu não me arrisco com essas coisas. Mas eu tenho ou estagiários ou pessoas aqui de marketing que têm menos da metade da minha idade que dominam isso. Naquela época isso era impensável. Era impensável alguém chegar lá dentro de uma empresa querendo eu sou o chefe do estúdio, entendeu? Não existia isso. Então, eu tinha que criar um personagem mesmo que permitisse é, ter esse respeito. E eu creio que a linguística foi o principal divisor de água. Então, eu digo, meu português, ele foi a minha razão das poucas entrevistas que eu fiz na vida, tive 3 empregos, basicamente, de eu conseguir ser aprovado nos processos seletivos, foi a razão de eu conseguir convencer dentro das perguntas ou das oportunidades que me apareceram. E aí vamos às outras línguas. O inglês não é uma língua fácil para mim. Não é. Eu me esforço para falar inglês. Eu costumo dizer que o meu inglês é um macarrônico, mesmo tendo estudado em seu LAP, Berlitz, professor particular, etc. Então, mas eu me viro, eu me comunico em inglês. E o inglês te permite ir em todos os lugares do mundo. Eu creio que 98, 99 foi a minha primeira viagem internacional, da qual eu estava sofrendo numa desilusão amorosa, eu não sabia nem se eu voltaria. Então eu fui, deixei um documento para o meu pai naquele momento, para que ele pedisse as contas para mim, para que ele vendesse meu carrinho, ele fizesse tudo que Deixou precisava. uma procuração de plenos poderes, porque eu fui para os Estados Unidos para uma viagem patrocinada por essa empresa, para uma feira de guindastes, que era uma semana, e eu fiquei 40 dias. Por sorte, emendou com férias, emendou com os dias que eu tinha na casa, eu acabei decidindo voltar, e deu certo, a empresa não me mandou embora, deu tudo direitinho, mas foi uma oportunidade de você viver, porque eu fui para lá 5 dias para viver que nem rei, porque eu fui num evento, numa feira, ficando num hotel, tudo pago bonitinho, e eu fiquei 35 dias vivendo que nem mendigo. Nesses 35 dias eu comecei na Pensilvânia e terminei na Carolina do Sul, andando de ônibus, me virando para lá numa época pré-internet, numa época, eu digo pré-internet não, já existia internet desde 94, mas não existia um celular internacional, não existia Não era a não era facilidade fácil, que é hoje mandar um WhatsApp. não tinha como, não tinha como. Então, para minha família era muito caro ligar também. Você ligava de noite, dava só, se desse 2 toques é que estava tudo bem, entendeu? Se desse mais que 3 era para atender. Então tinha uma série de código Morse ali no meio do telefone, porque não dava para pagar por esse dinheiro, né? O que custava a ligação. E foi uma experiência tremenda, porque nesses 40 dias eu fui obrigado a falar inglês, que eu não fiquei com brasileiros praticamente só os primeiros 5 dias, que foi nessa feira, e os últimos 5 dias que eu fiquei com a minha família. Mas os outros foi me virando. Então era uma época de inverno, eu lembro, muito fria. E, cara, eu tenho aquelas casas enormes, eu rastelava a grama, né? Era finalzinho do outono, comecinho do inverno, melhor dizendo. Eu rastelava a grama, tirava o negócio e ganhava tipo $25, $30. Tava ótimo, Tava dava para ótimo. comer. Eu engordei 11 quilos. Então ele iria passando Fast fome, food. só fast food, porque o McDonald's, o Wendy's, tinha aquele negócio que era a hora da miséria, né? Literalmente, de manhãzinha, entre 7 e 10 da manhã, antes do almoço, era tudo $1. Então você Combo comia baratinho. eu comia literalmente uma refeição por dia, extremamente calórica, mas era aquele 2, 3 números ali de $1 cada um. E foi a razão que eu fiquei esses 40 dias tentando. Não trabalhei formalmente em nada, não teve, mas eu me virei, fui ajudando, fui tentando, conhecendo pessoas, e foi muito importante para mim. Principalmente para quê? Para dar valor ao que eu tinha. Ainda que eu tivesse um quarto compartido, ainda que eu tivesse uma série de coisas, para mim foi muito importante eu ver que o peso dos amigos, o peso da sua língua, o peso do seu país. Então, para mim, o inglês foi importante nesse momento, eu já tinha estudado pela outra empresa, voltei continuando estudando.
que foi o que me permitiu, em 2002, ir para Jaraguá, já como gerente de supply chain. Aí eu já estava estudando, já tinha estudado inglês, tal, já conseguia me virar bem, escrever. E como por falar bem, você acaba também estruturando melhor a frase do outro lado. Então vai indo. E aí o espanhol foi quando eu entrei na Catum. Em 2003, o vice-presidente da América Latina na época era um argentino, o senhor Juan José Sanday, uma pessoa boníssima, assim, um cara que veio da Ricog, Stetner, trabalhou muitos anos, tem histórias tremendas, assim, de ter desbravado o Middle West com alugava um vagão container e que era deixado de cidade em cidade para ele fazer como se fosse um caixeiro viajante, mostrando a tecnologia de impressão da época. Legal. E ele foi o cara que trouxe a Catum para a América Latina, que contratou o grego, o Georges, e eles formaram um grande time, que chamavam inclusive de Dream Team, o time desses caras, do qual não trabalhei em vendas para pertencer ao Dream Team, mas tenho certeza que tenho uma partezinha no sucesso desse time por alguns anos. E ele era um cara assim, e era argentino, não queria falar português de jeito nenhum, então, mas era um cara que me ajudou muito. Então, para conseguir assumir as posições com ele, principalmente responder para ele a contento, eu comecei a querer e me apaixonei pelo espanhol. Então eu te digo hoje, eu falo muito melhor espanhol do que eu falo inglês, que eu estudei muito mais tempo. Legal. Então o espanhol para mim é uma língua que eu gosto, é uma língua que me apaixonei pela língua, e o Juan foi uma outra pessoa também que me ensinou um conceito bastante interessante, da confiança. Porque como que eu vou confiar num argentino, né? Aquele tipo de coisa que é inconcebível para um brasileiro. Mas ele me deu a minha primeira proposição América Latina, foi ele que me deu. Primeiro com operações, então ele me deu operações da América Latina, então do México para baixo eu era o responsável por todo o planejamento, demanda, toda essa parte. E depois ele me deu marketing. Eu nunca estudei marketing, a não ser na faculdade, o MBA, mas era uma matéria, não era. Eu fiz administração, depois uma habilitação em comércio exterior, depois eu fiz gestão empresarial. Mas não tinha uma matéria dedicada. Profunda, Sim, né? eu não tenho marketing no meu currículo, e durante, acho que quase 5 anos, eu fui o diretor de marketing para a América Latina da Catum, justamente por ter aprendido a falar espanhol e me virando no inglês. E aí eu perguntei para ele, quando ele resolveu me promover, eu falei, cara, por que você está me promovendo? Você tem dentro da estrutura pessoas de marketing muito mais qualificadas que eu. Tinha inclusive um que hoje é meu chefe. Hoje ele é o VP da América Latina toda, né? Alejandro Berra, uma pessoa também competentíssima, é um cara que nunca parou de estudar, um cara que foi fazer estatística aplicada à programação, um cara que está antenado com IA, um cara muito, muito inteligente. E ele falou, cara, você é um cara que eu confio, o outro eu ainda vou ter que confiar. Então você, eu confio. O outro eu preciso aprender a confiar. E eu não tenho esse tempo, porque eu já estou velhinho. Então eu tenho que pensar no meu tempo, não no seu tempo ou no tempo da empresa. Então, assim, de alguma maneira, acho que ele fez a escolha dele, ainda que não fosse a coisa mais confortável para mim naquele momento. Aí certamente outras pessoas ficaram possivelmente até um pouco mais chateadas, mas a coisa funcionou, a estrutura funcionou e o tempo mostrou que ambos estavam certos. Tanto meu chefe, que hoje está despontando, e eu te digo que é um dos principais executivos, não só da América Latina, mas é alguém muito importante para a empresa. Ele tem trazido novas ideias e, principalmente, ele tem implementado novas ideias. Porque a direção da empresa hoje, o CEO, a parte financeira, a parte RH, são todas da família. E estão todos na faixa dos 40 anos. E ele já está beirando 50, ou que fez 50 esse ano. Então ele acaba sendo um dos mais sêniores dentro da estrutura. E está tendo uma representatividade muito grande. Estou muito contente de vê-lo despontar dentro da estrutura desse jeito. Ele é um mexicano que está na empresa, eu estou há 22, ele está há 21 anos. Legal. E esse aspecto da confiança é algo fundamental e que acontece em todos os negócios, né? A confiança, ela é o que vai permitir dar o próximo passo. Talvez
não necessariamente você tem a competência para aquela função, mas me parece que a confiança ela tem um grau a mais. Faz sentido para você? Total. Eu digo que a confiança, ela é o que te faz andar, né? Tá. Porque você não confia nas suas pernas, você confia na mão do seu pai ou na mão da sua mãe. Então, é a confiança que te faz andar. E a confiança do seu pai ou da sua mãe que você vai andar é maior do que a sua, que a mão dele não vai te soltar. Né? Então, é Uhum. aquele tipo de coisa que é uma confiança mútua, né? E eu acredito que o fato de eu não querer desapontar quem confiou em mim, nesses momentos, ou em vários outros momentos da minha vida, é o que me fez tão workaholic, é o que me fez tão focado em resolver e entregar. Para mim, tem um amigo meu que usa muito essa frase, diz delivery é religião. Né? Ele fala, entrega para ele é religião. Bem, mal, bonita, feia, no pacote dourado ou no papel de pão. A entrega é religião. Para mim, eu considero isso como um mantra também. Eu, eu não gosto de desapontar ninguém. E quando eu sinto que eu desapontei minha família pela ausência, quando eu sinto que eu desapontei quem estava comigo, né, em determinado momento, isso me tem um peso muito forte, que eu tive que me ressignificar, também uma palavra de um outro amigo, me ressignificar para conseguir, daqui por diante, ajustar algumas coisas entre carreira, vida pessoal e família, e vamos lá. Então, a confiança foi para mim a gasolina, sabe? Então, quando alguém confia em mim, eu não quero desapontar de jeito nenhum. Eu não consigo desapontar essa pessoa. É uma coisa assim, fora de subconsciente quase. E para mim foi muito importante. Toda vez que me deram uma missão maior do que eu tinha que provar para mim que eu podia e para eles que eles estavam certos em confiar em mim. Uhum. E por sorte, acho que eu tenho mais acertos que erros nesse sentido, apesar de ter errado bastante, mas no sentido profissional me permitiu entrar nessa empresa como um supervisor de estoque e hoje sou responsável por toda a operação do Brasil, já tendo passado por uma posição internacional importante, né, dentro da Legal. demanda e marketing. Fantástico. E aí, pessoal, a gente está chegando na fase final aqui do nosso bate-papo, porque a agenda de um general manager é concorrida, viu? É agenda o dia inteiro, reunião, gente de fora, né, Elton? E agora a gente começou a nos encontramos 7:30 da manhã e estamos aqui antes da rotina começar. Mas eu não queria finalizar antes Uhum. da gente entender um pouco sobre a sua perspectiva de futuro, porque você alcançou o cume, né, do Everest. É aquela posição que todo mundo gostaria de alcançar, você foi vitorioso. E agora, qual é a sua visão para o futuro? É descer e procurar uma nova montanha? Como é que funciona essa sua visão agora para os próximos passos da sua carreira? Você ainda é jovem, tem muita história, mas ainda tem muito espaço, né, para preencher, para desenhar. Conta um pouquinho para a gente desse futuro. Então, Léo, eu sempre fui alguém de negócios paralelos. Então, não para ter plano B, C, D e E, nunca foi esse o meu foco. Mas eu sempre fui tão intenso e tão é, plural em ações, atitudes e trabalhos que eu nunca consegui ficar parado numa coisa só. Então, apesar de estar 20 e poucos anos na empresa, o cara vai olhar para mim e vai falar, pô, esse cara é um acomodado, ficou. Não, sempre fui mudando de cargo. Realmente, hoje, para mim, só tem posições internacionais, não tem mais posição aqui dentro. E como, de alguma maneira, o headquarter dos Estados Unidos hoje é muito pequeno, também passou por uma mudança, e o headquarter acabou de ser inaugurado em fevereiro em Taiwan, na cidade de Taichung, que não é nem a capital do país, um belo prédio, totalmente verde, muito minimalista, muito bonito, não faz parte do que eu imagino para o meu propósito, porque, como eu disse, eu tenho uma família com 3 filhos, eu não tenho a intenção, eu não consigo, e como eles são de famílias distintas, os meus 3 filhos únicos, eu não conseguiria levá-los para estar comigo. Então é uma coisa que eu não sei se neste momento de vida eu conseguiria. Né? Como eu disse, estou me preparando para ser avô, estou me preparando para ser o melhor pai para os meus filhos. E não considero isso um fim de carreira. Eu amo trabalhar nessa empresa, gosto bastante, e durante os anos eu sempre mantive a minha cabeça ocupada não só com a empresa, onde eu me dedico ao máximo. Você viu, eu sou o primeiro a chegar, mesmo morando razoavelmente longe. E o que eu costumo fazer? Já tive, poxa, desde a minha primeira empresa, eu abri com 16 anos de idade. Meus pais tinham umas maquininhas de serigrafia, meio que
desistiram do negócio, eu fui com outro cara tocar. Então a gente acordava de manhã no sábado, batia nas quadras de futebol, pegava aquelas camisas após o jogo e prometia pro cara, eu te devolvo lavada e com o número em cima. Uau. Que era um jeito de eu vender o meu serviço, que era a impressão do número, e resolver um problema dele, porque ninguém queria recolher aqueles uniformes E lavar. e lavar. Então eu dava a lavagem e só cobrava o número. Então durante meses ou anos isso aí funcionou. Depois eu fui trabalhar no shopping. Eu com dos meus 14 ou 16 anos eu fui 3 vezes para Porto Seguro, patrocinada grande parte pelo meu salário, pelo meu trabalho. Trabalhei com lojas interessantes. Cheguei a trabalhar na Bunnies, que era uma loja muito legal. Então eu comecei muito cedo a ser alguém de regime, mas sempre fazendo coisas em paralelo, ou para o terceiro setor, ou para a família, tal. Então, em determinado momento, comprei uma participação numa construtora que era da família da minha ex-mulher, para a gente tentar ajudar na administração, mas empresa familiar é muito difícil, né, quando a empresa não quer abrir a gestão, não quer modernizar a gestão, e tivemos um problema com obras públicas lá que acabou realmente consumindo muito caixa da empresa, a empresa ficou bem difícil de gerir. O antigo sócio continua, tal, com outro propósito, mas a empresa ainda existe. E eu fico muito feliz disso, dela não ter fechado naquele momento que a gente teve a pandemia, teve uma série de coisas, e foi. Fui dar aula, dei aula durante 7 anos no Senac, que o sistema S é incrível. Assim, a faculdade ali, ela, em termos de estrutura, era melhor que faculdades renomadas em São Paulo. O grau dos professores ali também era muito bom. E essa era a minha noite. Então eu saía daqui da empresa às 5h30 da tarde, 5h31 já estava no meu carro. Sabe Deus que hora eu chegava lá em Santo Amaro, normalmente umas 7. Já entrava para dar aula, às 11 eu saía da escola, ia para minha casa, que era em Santana do Parnaíba. Então ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, para estar 7h30, 8 horas já aqui de novo. Depois, obviamente, atuando com vocês lá dentro do Senha, alguma coisa de consultoria, desde que não seja do nosso segmento, e há 7 anos eu atuo em conselhos. Então, eu estou... a última empresa que eu tive mais tempo foi a Social, trabalhei por 5 anos no conselho da Social. A Social é uma empresa de full commerce. O commerce é um tipo de coisa apaixonante, porque tem tudo a ver com a minha área de formação, que é o comércio exterior, tem tudo a ver com a área de logística, que é a área que me desenvolveu, e é uma empresa que basicamente, imagina que você criou sua confecção, tem a Léo Santos Confecção. Você precisa ser bom em quê? Em design, em produção. Você não precisa ser bom em logística, entrega, armazenagem, internacionalização. Então essa empresa saiu de um galpão na Moca para galpões no Brasil inteiro. Hoje tem galpões na Europa, tem galpões nos Estados Unidos. E só que essa empresa precisou de uma capitalização um pouco maior. Aí veio um fundo de investimento que é gerido brilhantemente pelo senhor Israel, muito bom, e aportou um valor com o Ricardo Onofre e trouxe a estrutura de board dele. Nesse momento, obviamente, são questões distintas, né? A gente acabou optando por sair desse board, mas a empresa eu continuo torcendo e ajudando, confiando, porque o Ricardo é meu grande amigo, é um grande amigo. É um cara que teve essa ideia há muitos anos atrás, trabalhou comigo aqui na Catum, trabalhou comigo aqui em 2004, 2005, a gente formou essa amizade, ele tentou várias vezes, várias empresas, a gente estruturou várias coisas juntos, assim, de ajudar mesmo. E essa oportunidade de conselho foi a primeira, né? Então eu me filiei ao IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, na minha opinião, é o mais sério organismo de atuação e de treinamento, certificações, etc., nessa área de governança corporativa e, obviamente, conselho. O Ricardo me chamou para ajudar mais oficialmente, obviamente foi a maneira que eu consegui apoiá-los. Tem outras empresas que eu também apoio a parte de gestão, organização. Tem a empresa de um amigo nosso, que é uma empresa de ambulância, que ela acabou comprando 2 empresas que eram maiores que eles, então a gente está tentando fazer um ajuste de ajudá-lo, né, justamente nesse sentido. E sendo que das 8 às 18 eu estou aqui. Então eu digo que ajudar é uma paixão. Rotina desafiadora. É desafiadora, cara, mas não é pesada, é isso que eu quero dizer. É uma rotina. Quando você faz o que você gosta, você não percebe o peso, né? Você pode ver esses atletas aí que põem 200 quilos nas costas.
cara não percebe o peso que aquilo tem na estrutura dele, Sim, né? ele ama aquilo. Ele ama aquilo. E a gente, de alguma maneira, é o que eu faço, é o que eu gosto. Além disso, sou um antigo mobilista, faço reforma de carro antigo, tenho uns espalhados por aí, então às vezes meu sábado de manhã é buscando peça em feirinha, nesse tipo de coisa. Então, assim, eu sou um cara que hoje posso dizer que eu não estou tão workaholic, que é aquele cara que perde horário, perde almoço, perde janta. Eu tenho tentado respeitar um pouco mais esse tipo de coisa, até porque a minha gestão hoje com o Alejandro, ele é muito mais da entrega do que propriamente da quantidade de horas. E a gente vai ter que fazer um outro papo depois, em algum outro momento, sobre liderança humanizada, para que a gente te explique alguns conceitos. Porque uma coisa que eu aprendi nos últimos anos foi como desenvolver pessoas. E eu acho que isso que me levou aos conselhos de administração e isso que me permite conduzir negócios, não posso dizer que paralelos, mas apoios paralelos a negócios que já existem, estando dentro da organização da Catum. Eu não misturo os times, eu não misturo os horários. Então, pode ver, por que você está aqui? Porque eu não consegui estar contigo na sua agenda. A gente acabou não conseguindo casar nossos horários. Então, você veio aqui antes do expediente começar, para que depois do expediente terminar, ou melhor, da nossa entrevista terminar, eu siga com o meu expediente normal e te agradeço por isso. Você abriu mão da sua agenda, que é um pouco mais flexível, por ser da área comercial, ficar um pouco mais na rua, mas hoje eu tenho uma equipe que eu confio, uma equipe plenamente desenvolvida. Por uma questão familiar, eu tive que passar 2 meses, mais ou menos, fora da empresa, e a empresa não perdeu faturamento, não perdeu nada. Isso significa que eu sou descartável para a empresa? Não. Para mim significa o contrário. Significa que eu consegui criar uma estrutura que responde, independente de eu estar aqui. Então, a gente tem 2 pautas aí para fazer umas outras entrevistas, que eu prometo ir pelo menos lá no seu podcast. Uma sobre liderança humanizada e outra sobre o chefe sacerdote e o quanto ele pode ser perigoso para a sua empresa. Bora, vai ser uma honra te receber novamente. Muito obrigado. E a gente sempre encerra com isso mesmo, um gostinho de quero mais. Por Então, favor. o convite já está feito, você é meu parceiro, meu amigo. Obrigado. Vamos marcar e muito obrigado pela gentileza, pelo tempo, por compartilhar comigo e com os nossos espectadores um pouquinho da tua história, dos teus aprendizados, erros. Sim. E um pouquinho da sua visão de futuro. Parabéns para a família crescente, viu? Amém, obrigado. Agora tá 2 meninas lindas. Bênção demais. Obrigado meu irmão. Com Deus. Valeu. Obrigado. Acho que foi bom. Obrigado a você que nos acompanhou. Nos siga. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque todas as semanas nós temos um convidado especial com conteúdo de alta qualidade para você. Tchau, tchau. Obrigado.